E eu volto com o meu entrevistado de hoje, Nivaldo, diretamente da Dunits Casa e Escritórios. Ainda falando de tendências, hoje a madeira de demolição está em alta, né? E a gente pode observar que vocês têm muita peça aqui, Nivaldo, nessa linha, nesse auge, né? Sem contar, assim, madeira vocês têm diversas, mas explorando um pouco essa tendência que está em alta. Sim, é verdade. E o engraçado, Sarita, é que a madeira de demolição, ela é um produto que é altamente demandado pelo público classe A. Por quê? É um público que vem orientado por um arquiteto, por um decorador, né? O público já da classe B, classe C, que ele sai para procurar sem assessoria desse tipo de profissional, ele até não tem procurado tanto isso. Ele procura uma coisa já que está assim, já massificado no mercado, que assim, para não errar, ele já escolhe aquilo que é assim de consenso comum como bom, entendeu? Então a madeira de demolição é uma coisa que recentemente nós estamos utilizando, né? A gente também hoje tem à disposição, além da madeira de demolição, painéis em MDF que imitam a madeira de demolição, né? Isso é uma grande vantagem, porque a madeira de demolição em si, ela é bastante rara de se encontrar. Além disso, a gente também tem a disponibilidade de estar utilizando a madeira teca, por exemplo, que é ecologicamente correta, fruto de reflorestamento, e dando um acabamento que vem a puxar para um material envelhecido, né? De forma a dar esse charme extra aos nossos produtos. Nivaldo, por exemplo, eu tenho uma sala de jantar na minha cabeça, eu quero uma mesa quadrada, que tenha ou tampo de vidro ou não, né, ou de madeira, pé. Se eu tiver assim uma criação minha, você desenvolve? Sim, claro. E além disso, a nossa origem foi trabalhando dessa forma, entendeu? Até que a gente criasse uma linha de produtos, a gente trabalhava quase que exclusivamente no sob medida. E esse sob medida era assim, 90% era a ideia do cliente, né? Então ele trazia ou na forma de um projeto, ou uma revista, ou falava, eu estava pensando uma coisa assim, e a gente desenvolvia para ele. E continuamos prestando esse tipo de serviço. De repente, a minha casa não é, de repente, do tamanho de uma mesa que eu possa estar vendo numa revista aí de 12 lugares, né? Que hoje se tem bastante, de 10 lugares. Eu posso ter um apartamento pequenininho, gostei do modelo daquela mesa, eu quero adaptar ela para 4 cadeiras. Eu consigo também, com a Dunits. Sem dúvida. E isso também é uma tendência de mercado, visto que os lançamentos imobiliários estão concentrados hoje basicamente nos imóveis assim de até 100 metros quadrados, que é justamente isso, uma pequena sala, um pequeno quarto. Então a gente tem como fazer esse ambiente se tornar aconchegante, se tornar assim agradável, né, com esse tipo de adaptação do mobiliário, né? Você que está comprando a sua casa, o seu apartamento, está se preparando aí ainda este ano, né? Ou no próximo ano, você pode estar fazendo de repente um parcelamento que aqui na Dunits é muito bom. Eu vou estar contando para vocês no final desse programa, mas aguarde, fique com a gente. Partindo para a parte de design de cozinhas, de espaço gourmet, que hoje tem se usado bastante, Nivaldo. Então, a cozinha é a primeira preocupação de quem está mudando para uma casa nova, ou seja, construindo ou adquirindo sua nova residência. O primeiro que ele faz é a cozinha, né? E a mulher, ela que sempre está à frente desse processo de escolha, né? Ela é muito criteriosa e ela geralmente está antenada com o que está se utilizando em termos de acessórios, em termos de materiais, né? E a gente, com a Casa D, nós temos conseguido assim agradar o público, tanto pela originalidade dos nossos projetos, quanto pela variedade de acessórios que a gente tem a oferecer. Então, é um cabideiro extensível, é o vidro na cozinha que está muito sendo utilizado, os aramados, né? Porta-toalha, porta-lixo, porta-tempero, porta-receita e assim por diante. Isso dá o charme. Eu costumo
fazer a comparação aos nossos clientes do seguinte: é a mesma coisa do seu carro. Quando você vai comprar na concessionária, o vendedor te dá a opção dele básico e ele completo, com ar-condicionado, direção hidráulica, e assim é o mobiliário e especialmente a cozinha. Você pode ter um gabinete simples com porta e gaveta, como pode ter um gabinete no mesmo tamanho, com uma porta de vidro, um aramado na gaveta, um porta-talheres dentro da gaveta, né? E assim vai, para citar alguns dos acessórios que nós temos disponíveis a estar oferecendo aos nossos clientes. Olha, uma equipe totalmente especializada para fazer o seu projeto, para você que está em casa nos acompanhando. Nivaldo, hoje em dia as pessoas têm tirado, assim, em muitos dos projetos que eu tenho gravado, a cozinha de dentro de casa, né? Como é que está isso para você? Realmente também nós temos esse tipo de demanda, e o engraçado é o seguinte, Sarita, que geralmente nas casas maiores tem duas cozinhas. Uma que é para um ambiente de estar, para receber a visita, que antes ficava na sala de estar, hoje está na cozinha, né? E a cozinha que é para, propriamente dito, ser usada, né? Ser passado o bife, engordurado e tudo mais, que geralmente está para fora, né? E normalmente, nessas duas opções de cozinhas, a de dentro é da mulher e a de fora é sempre a do homem. Sempre é do homem, e geralmente ela está junto ao quê? A churrasqueira, que eu nunca vi mulher fazer churrasco, né? Geralmente é o homem que está fazendo churrasco, e aí ele já está ampliando a sua atuação, não só mais na churrasqueira, mas também um fogão a lenha. Então as cozinhas estão cada vez aprimorando. Eles têm sido cada vez mais exigentes, viu, com o espaço deles. Como a gente estava falando, os homens estão cada vez mais ampliando a sua atuação, não só mais na churrasqueira, mas partindo para um fogão a lenha, né, para incrementar essa sua habilidade, que é um hobby, né? É um hobby para você se descontrair, geralmente no final de semana, com os amigos e familiares. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos em seguida agora falando sobre os escritórios, né, os móveis para escritório, que você vai gostar bastante aqui com a Donitz.